Olá, eu sou o Rodrigo Casagrande, professor na Fundação Getúlio Vargas, na disciplina de ESG, Environmental, Social and Corporate Governance. Aliás, peço licença para utilizar a nossa língua portuguesa, que tem uma sonoridade tão bonita, né? Vamos chamar de ESG, que tal? Meio ambiente, sociedade e governança, que no nosso caso, governança cooperativa. Aliás, começo dando a você os parabéns porque você trabalha nesse sistema que eu sou um fã. Eu acho fascinante o sistema do cooperativismo. Até porque está muito alinhado com esta disciplina que eu conduzo na Fundação Getúlio Vargas, na medida em que trabalha também com a boa vontade, a solidariedade, o companheirismo. A agenda planetária que temos hoje em direção ao ESG está totalmente conectada com os princípios da governança cooperativa, que traz a autogestão, o senso de justiça, a transparência, a educação e a sustentabilidade na sua base de relação entre os associados, a cooperativa e os demais stakeholders ou partes interessadas que orbitam nesta instituição. Eu quero trazer então alguns pontos relacionados a tendências que estamos observando no tocante ao meio ambiente, à sociedade e à governança cooperativa. No tocante ao meio ambiente, é possível observar uma revolução cultural global que ocasionará uma disrupção. Até 2026, nós teremos uma adoção maciça de energia originada no chamado fotovoltaico e eólico, sol e vento. Quem está capitaneando esse processo é a China, em que 45% da energia adicionada no planeta será gerada pelos chineses, mas logo vem os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e a Índia. O Brasil não está mal no tocante à geração de eletricidade. 78% hoje da nossa eletricidade advém de fontes renováveis e limpas. Mas precisamos estar antenados, precisamos pensar o que é possível de ser feito para que tenhamos também, quando analisamos não apenas a geração de eletricidade, mas a nossa matriz de energia total, a presença cada vez maior de fontes renováveis e limpas. E daí vem a pergunta inicial que lhe faço: até que ponto a sua cooperativa já está trabalhando com linhas de crédito para favorecer que um agricultor, por exemplo, possa ter uma produção de biometano a partir do momento que ele retira os dejetos bovinos ou suínos e, ao invés de deixá-los emitindo o chamado metano, que é um dos 3 gases de efeito estufa mais impactantes, isso gere o chamado biogás. Ou mesmo o que já está sendo feito pela sua cooperativa de crédito para que o produtor rural tenha a condição de produzir em biofábricas fungos e bactérias que tem dentro da sua dieta, da sua cadeia alimentar, eventuais parasitas, como a própria broquinha do café. Quando a gente analisa a broca do café, você já vê hoje produtores rurais com as suas biofábricas produzindo um fungo que se alimenta da broca do café. Com isso você diminui a utilização de pesticidas. Quando você começa a trabalhar a agricultura regenerativa, o universo realmente é fascinante. Você começa a trabalhar com a chamada rochagem, né? O plantio direto, utilizando palhas e materiais orgânicos de safras anteriores. Você trabalha a compostagem. Isso tudo pode, talvez, gerar uma redução da utilização também de fertilizantes químicos, que é um emissor de óxido nitroso, um dos 3 gases de efeito estufa que estão aí para serem combatidos.
Só para lembrar, os três principais: CO2, metano e óxido nitroso. Então, minha primeira provocação é: o que a sua cooperativa de crédito hoje já oferece para que possamos, através do nosso agronegócio, que é tão pujante e interessado em investir em novas tecnologias, possa adotar, implementar, para se tornar ainda mais competitivo, não apenas na cena nacional, mas internacional. Até 2050 teremos 10 bilhões de habitantes. O Brasil pode ser um fornecedor estratégico de alimentos para o mundo. E o cooperativismo de crédito pode ser a fundação através do seu fundamento e financiamento para os agricultores, principalmente das propriedades conduzidas pelas famílias que colocam o nosso alimento aqui na nossa casa. Depois podemos ir, depois dessa passagem pelo E, para o S, o social. E no S eu vou então trazer aqui um fragmento para análise, que é a diversidade e a inclusão. As cooperativas de crédito podem levar para um processo de interiorização aquilo que nós herdamos de um movimento que veio pelas multinacionais no primeiro momento para o Brasil. A diversidade e inclusão foi trazida pelas multinacionais que aqui se instalaram, e eu vejo o cooperativismo de crédito por meio do princípio da educação interiorizando, não é, a diversidade e a inclusão, dado que está muito presente no interior do nosso país. Claro que também está nas grandes capitais. Eu sou de São Paulo e noto isso. Noto o crescimento do cooperativismo de crédito aqui nessa cidade que é cosmopolita, né? E veja, dentro da diversidade e inclusão, eu noto que precisamos acelerar a condição das mulheres ocuparem cargos de gestão. Não podemos esquecer, as mulheres até 1983 eram proibidas de praticar o futebol, inclusive nas escolas, porque existia uma lei de 1941 que dizia que eram atividades incompatíveis com a condição da sua natureza. Olha, que é isso? Não vou nem comentar mais sobre esta lei de 1941. Era um decreto, na verdade, né? E veja, eu entendo que as mulheres precisam cada vez mais ocupar espaços nas organizações. Por quê? Existia um estudioso, né? Um professor que se consagrou como um grande cientista social chamado Hofstede, que nos seus estudos empíricos ele conseguiu provar que as mulheres trazem espírito de solidariedade e aumentam a qualidade de vida nos ambientes de trabalho. E isso está atrelado com uma preocupação que é do Fórum Econômico Mundial, que traz como um dos principais riscos para 2023 as doenças mentais ocasionadas por ambientes tóxicos. Eu entendo, vinculando essa preocupação do Fórum Econômico Mundial com os estudos de Hofstede, que precisamos cada vez mais de mulheres nos ambientes de trabalho, para que nós possamos trazer um combate à chamada liderança tóxica, onde isso puder ser detectado. E deve-se criar, então, os mecanismos para detectar e combater isso que acaba ocasionando, segunda maior causa de absenteísmo, pessoas adoecendo nos ambientes de trabalho. E por fim, na nossa conversa de hoje, eu quero trazer o G, que é a governança cooperativa, que é essa importância da cooperativa estar constantemente aportando melhorias em controles internos, processos, gestão de risco e compliance. Isso faz com que a empresa tenha que ter uma clareza com relação aos seus órgãos de governança. Teremos um conselho fiscal? Sim, precisamos preparar então esses conselheiros. Não apenas os conselheiros fiscais da cooperativa de crédito, mas daqui a pouco, voltando ao princípio da educação, princípio da governança cooperativa, educando também os nossos associados, CNPJs, que precisam ter conselheiros fiscais preparados para fazerem essas atribuições, que envolve, por exemplo, a boa qualidade
dos relatórios e das demonstrações financeiras. Por que eu digo isso? Porque eu sou muito próximo da governança cooperativa em cooperativas do agro. E às vezes eu noto que um conselheiro ou conselheira fiscal é nomeada, eleita pelos seus associados, como uma forma de recompensa pela credibilidade adquirida ao longo destas relações do sistema cooperativo, mas que não foi desenvolvido, não foi preparado para aquela missão. E aí aquilo que poderia ser um prêmio e que deveria ser degustado durante esse período do seu mandato se torna um tormento. É preciso educar, preparar as pessoas para que tenhamos as pessoas em condições de suportar todo o peso de responsabilidades que é inerente a cada uma das caixinhas que compõem a governança cooperativa. Basta vermos a resolução 4910 do Bacen, o quanto que é pesada a atribuição de um comitê de auditoria. Você terá que então preparar as pessoas que vão compor o comitê de auditoria. Veja que o que eu estou trazendo envolve uma série de mecanismos atrelados na governança cooperativa e no ESG. É assim que nós vamos poder cada vez mais verificar o sistema cooperativo forte, robusto e criando conexões com os seus associados para que tenhamos mais participações nas assembleias de acionistas. Eu ainda quero ver essas assembleias de acionistas recheadas de associados interessados em saber como que está o andamento, como que está a prestação de contas, como que está a transparência da cooperativa. Isso só poderá ser feito a partir de um aprimoramento, inclusive, da comunicação, que se estabelece entre a governança cooperativa e aqueles que são provavelmente as peças mais importantes deste sistema, que são os associados, que são os cooperados. Olha, neste curto espaço em que eu estive aqui conversando com você, eu espero que tenha lhe trazido mais curiosidades, mais até mesmo dúvidas. Eu não vim aqui trazer respostas, mas talvez instigá-la a quem sabe se tornar um estudante de ESG nas salas de aula da FGV e quem sabe possamos, um dia desses, até mesmo nos encontrarmos em uma sala de aula. Será uma grande satisfação para mim. Finalizo de novo, dando a você os parabéns por fazer parte de um sistema tão fascinante como é o sistema do cooperativismo. Um abraço, fique bem.